A ideia dessa imersão estoica, ela vem bastante do aprendizado que eu venho tendo ao longo dos anos aí, da busca interna, busca espiritual, busca de propósito, que desde muito novo eu comecei atrás disso. E com o que nós vamos aprofundar aqui hoje, eu encontrei um caminho muito interessante que tem me feito muito bem e foi o que me fez querer compartilhar isso com outras pessoas, tá? Compartilhar esse sentimento, compartilhar esse conhecimento. Acho que a coisa mais importante para a gente iniciar é a gente lembrar que, a gente saber que o tanto que a nossa mente, né, o tanto que o nosso cérebro é potente, e o quão pouco a gente tem controle sobre ele, o quão pouco a gente sabe utilizar esse potencial. Estava lendo recente um estudo que saiu no New York Times sobre o efeito placebo, né? O efeito placebo, para quem não sabe, é quando um paciente toma um remédio de açúcar, uma pílula de açúcar, com o outro que toma a pílula real, e como que isso aí, várias vezes, o que tomou de açúcar cura em índices até maiores do que o que não tomou, o que tomou o remédio. E esse estudo, eles fizeram esse efeito placebo com cirurgias, olha só, uma coisa fisiológica mesmo, não apenas psicológicas, né? Então, nessa cirurgia para as pessoas que tinham a osteoartrite nos Estados Unidos, eles fazem uma cirurgia que ela sempre foi muito questionada, faz uma artroscopia no joelho para curar isso, e muitas vezes foi questionado o percentual de gente que resolvia e que não resolvia. Eles fizeram um estudo e perceberam que as pessoas que eles fizeram uma cirurgia fake, chegaram até a dar uma cortadinha no joelho ali, pôs um curativo, tudo para a pessoa achar que tinha sido feito realmente. E perceberam que não houve nenhuma mudança entre a que tinha feito a cirurgia real, foram mais de 200 casos, e as que tinham feito só a cirurgia fake. Então, isso nos mostra o poder que a mente tem sobre o nosso corpo, o poder de transformação real, físico, que existe dentro de nós e que a gente não sabe, muitas vezes, utilizar isso aí. A gente pega um exemplo, né, muito simples, você pegar como é que sua relação com o filho. Se não tiver filho, imagina com os seus pais, né? Você quer que seu filho faça alguma coisa, você vai lá e pede para ele fazer, vai tomar banho, vai escovar os dentes, vai almoçar. Algumas vezes ele faz, outras vezes não faz. Isso vai da vontade dele, mas claramente são duas pessoas, você é uma, ele é outra. Você quer uma coisa, ele quer outra, existe sempre um atrito nessa relação, existe sempre duas pessoas querendo coisas diferentes. Agora, o que é muito estranho é quando essas duas pessoas estão dentro de nós mesmos. Isso é que é o mais estranho, né? A gente reparar que várias vezes você fala, vou acordar amanhã cedo para malhar. Você não acorda. Eu quero perder peso, vou parar de comer, vou diminuir, você não para. Quero cortar bebida, você não corta. Quero parar de fumar, você não para. Quero várias coisas, né? Eu não vou agir mais dessa forma, você age. Então você para pensar e fala, ué, que estranho, né? E isso, por que eu não estou fazendo o que eu mesmo estou me propondo a fazer? Qual que é? Meu filho não fazer o que eu faço, minha mulher, meu marido é uma coisa. Agora, eu não fazer o que eu estou querendo fazer, por que que existe essa dicotomia, né? Por que que existe essa relação? Essa relação existe porque nós não somos o nosso cérebro. E é muito difícil entender isso quando a gente tem esse conceito pela primeira vez. Porque você não é o seu cérebro é o seu cérebro, ele é uma máquina. Da mesma forma que o seu celular não é você, apesar de que hoje em dia as pessoas chegam a achar até que é, mas ele não é. Então, o seu celular, você tem um hardware, né, que é aquele plastiquinho ali, e tem um software ali dentro. Então, ele faz várias coisas sozinhos que não dependem de você. Ele liga sozinho, ele pega sinal, se tiver a bateria acabando, ele te informa. Se ele tiver um despertador, ele vai te tocar na hora que é para tocar. Se alguém te chamar, ele vai ligar. Você não precisa ficar operando ele está ali, fazendo barulho, né? Lembra da palavra barulho? Ele faz bastante barulho o dia inteiro, mas ele não é você, ele é um software. E da mesma forma, o nosso cérebro não somos nós. O seu cérebro não é você. Quantas vezes você já se pegou tendo pensamentos que você não concorda? Às vezes dá até vergonha. Você chega a olhar para o lado e fala, será que alguém viu eu pensando isso aqui? Você fica envergonhado daquilo ali, porque você fala, não sou eu, isso eu nem concordo com isso. Isso é super comum para todas as pessoas, porque a gente não controla mesmo o cérebro. Imagina que se você entrar dentro de uma Ferrari, sair dirigindo uma Ferrari de Fórmula 1 ali a 300 por hora, você não sabe controlar aquele carro, você não tem treinamento para fazer aquele controle.
E com o nosso cérebro é da mesma maneira. Então, se vocês pararem para pensar, a gente nasce, né? O que acontece? Uma inseminação ali de um óvulo com um espermatozoide, até ali não tem nenhuma interação de ninguém, né? Aí, de repente, foi lá e começou, daí a pouco tem um coraçãozinho batendo ali, daí a pouco tem um cérebro, que não existiu nenhuma inteligência, né, sua nesse instante. Ele, né, saiu dali. Isso veio de Deus. Fisicamente, talvez venha do DNA, que falou que tem que multiplicar as células, vai ter o coração, vai ter o corpo, e aquilo vai crescendo, vai se tornando o que é hoje o seu corpo, né, uma máquina perfeita, uma máquina incrível, que você não precisa parar para pensar que você tem que respirar, digerir, produzir células, jogar fora as que estão estragadas, funcionar, é uma máquina perfeita, não tem nada feito pelo homem que beira 0,5% da perfeição do corpo humano. Uma criança com 15 anos de idade já pode ter um filho sem saber falar, porque o corpo é perfeito, a natureza ela é perfeita. E a gente nasce com esse cérebro. Então a gente nasce e o que a gente tem que entender é que nós somos seres triplos. Nós somos um corpo, nós temos esse corpo, nós temos essa mente, que é esse software, com esse hardware ali operando, e nós temos nossa alma, que a gente vem viver essa vida, vem viver essa experiência humana. E a gente passa boa parte dessa experiência, né, aprendendo a usar os sentidos. A gente passa esse tempo todo tentando despertar para os sentidos. Quando você é um bebezinho, começa a mexer a cabeça, depois os bracinhos, depois as pernas, né, vem essa de cima para baixo até que você começa a andar. Depois você vai aprendendo na escola, lembrando conhecimentos, você vai aprofundando nisso tudo, mas é um processo. E a gente chega onde nós estamos hoje, né, na idade adulta, continuando com muito pouco controle da nossa mente, continuando com muito pouco controle do nosso cérebro, do nosso potencial. Então a gente percebe, até esse ponto, a gente nem entrou na questão de emoções ainda, né? Porque emoções, elas não são propriamente do cérebro. Muitas vezes a emoção vem da alma. E é essa dicotomia interna, né, que nos deixa muito perdidos, que nos deixa ansiosos, que nos deixa frustrados, que nos deixam com depressão, com medo, né? Depressão é quando sua mente está muito no passado, ansiedade quando sua mente está muito no futuro. E tudo que nós temos é este instante presente. Tudo que existe na realidade é esse instante presente. Só que é difícil para nós entendermos isso, a profundidade dessa questão. Quando a gente entende que todo o nosso passado foi uma somatória de momentos presentes vividos, que todo o nosso futuro também será uma somatória de momentos presentes, a gente começa a dar uma nova visão para a nossa vida, uma nova visão para o nosso presente. Quando a gente entende que o universo é ordem, né? Que o universo foi criado por Deus, e Deus é ordem, Deus partindo do princípio que existe Deus, caso você pode acreditar, pode não acreditar. Não acreditar é mais difícil, realmente, não tenho eu como convencer ninguém. Já que ele não conseguiu, não vou ser eu que vou conseguir. Mas vale a pena, quem não acredita, fazer essa reflexão como se existisse, né? Então, existe. Ok, se existe, é perfeito. Se é perfeito, não tem por que existir diferenças entre pessoas, diferenças entre seres, né? Simplesmente, alguns estão mais adiantados, outros mais atrasados na busca, na evolução, no crescimento interno. Então, quando a gente percebe isso, e a gente percebe a relação do momento presente e o quanto nós temos que aprender a lidar com a nossa mente, a gente começa a entender que se todo o potencial para ser o que você quer ser, para sentir o que você quer sentir, né? O que todos nós queremos? Nós queremos felicidade, a gente quer paz, né? E a gente faz várias coisas para tentar buscar isso aí. A gente trabalha bastante, compra muita coisa, tem filho, se casa, vive, compra coisa, viaja, faz várias coisas porque no final, a gente quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Esse é o objetivo. Dentro do estoicismo, isso é chamado de eudaimonia, né? Que é encontrar essa paz, essa serenidade completa dentro da vida, é o que todos nós buscamos. Agora, isso, para a gente chegar nesse ponto, para a gente conseguir caminhar nessa direção, a gente precisa antes dar um passo atrás e entender toda essa relação que existe dentro de nós. Porque a partir do momento que você conseguir controlar a sua mente, você conseguir entender o poder da sua mente, o poder da criação da sua mente, que é um poder divino, você vai entender que você tem nas suas mãos
todas as respostas que você precisa para superar qualquer momento que você esteja vivendo de dificuldade, qualquer sentimento, qualquer dor que você possa estar tendo. A sua mente, a sua vontade, ela é capaz de mudar essa realidade. Jesus disse, se tiver fé, tamanho de um grão de mostarda, dirá essa montanha, move-te daqui, e ela moverá. E o problema é que a gente não tem muitas vezes, né? A gente vive na insegurança, a gente vive no medo. Então, essa imersão é sobre a gente se conectar. Essa imersão, ela é sobre nós nos conectarmos com nós mesmos, com nossa mente, com o nosso cérebro. E para isso, existem, né? Uma vez que você consegue se conectar, nós vamos fazer exercícios de viagens mentais e de meditação. Para quem tá chegando, desde novo, né, eu já fiz bastante coisa nessa busca. Então, eu fiz processo lá atrás que chamava Silva Mind Control, de controle mental, de controle das emoções. Depois fiz o processo Hoffman da quadrinidade, 2 vezes, uma semana, onde você mergulha para entender o seu interior. Depois fiz Vipassana, 10 dias meditando, retiros do Prem Baba, meditação transcendental, medito há muitos anos. Então, sempre, desde os 15, 16 anos, eu venho buscando esse tipo de conhecimento, eu venho buscando esse tipo de resposta. E o que aconteceu na minha vida? Aconteceu que no ano passado, em 2022, 21, eu tive Covid. Eu fiquei uma semana na UTI, fiquei uma semana no hospital. E meu pulmão ficou 90% tomado ali, de 22 quartos, 21 estavam entubados. Eu achei que eu seria entubado e poderia morrer muito em breve. Ali as enfermeiras já estavam olhando com muita dó ali naquela época. E você começa a fazer essa reflexão. Fala, bom, tá, e agora? Eu passei, estou aqui, o que valeu isso tudo, essa correria? Tanto momento de ansiedade, de angústia, de correr atrás de ganhar dinheiro, e juntar mais e fazer isso, fazer aquilo outro. Tive algumas empresas que eu tive bastante sucesso nelas, depois não tive mais. Mas foi sempre nessa correria, nesse driver, focados bastante na questão material. E nesse momento eu percebi, né? Eu não sabia o que eu estava fazendo ali naquele momento, mas já é um exercício estoico, a gente vai aprofundar um pouco mais, chamado de Memento Mori, que é a gente refletir, realmente refletir sobre a nossa mortalidade. A gente refletir sobre o quão passageiro tudo é nas nossas vidas. E isso nos traz, né? Isso não é uma coisa depressiva, não é uma coisa triste, só se você não souber a razão por qual você está fazendo aquilo. Isso nos traz, pelo contrário, humildade, nos traz serenidade para a gente entender que tudo é passageiro, que tudo é impermanente, que a nossa vida é uma passagem breve. A gente nasce para dar uma média de 80 voltinhas em torno do Sol e voltar para o mundo das ideias, para o mundo de onde viemos, como você queira chamar. Então, o estoicismo, quando eu saí, né, voltando na história, quando eu saí desse momento difícil aí do Covid, graças a Deus deu tudo certo, não tive nenhuma sequela nem nada, mas eu voltei e eu fiquei muito mal, fiquei muito em depressão nesse período. Eu perdi o propósito, já tive várias empresas, vários negócios diferentes que eu fui tocando e sempre trabalhei pra caramba, mas eu perdi o propósito depois disso, eu fiquei sem vontade de nada, sem tesão em fazer nada, completamente perdido, sem saber o que eu deveria fazer, muito triste, sem energia. E continuei buscando, foi nessa época eu nunca tinha lido a Bíblia ainda, eu li ela inteira 2 vezes, li, escutava, fiz algumas viagens sozinho para refletir, né, nesse período. E o que eu acabei caindo no estoicismo. Acabei vendo, escutando algum podcast, depois vi que tinha alguns aqui no Brasil, aí comecei a ler sobre o estoicismo, entender o que é o estoicismo, né? O estoicismo é uma filosofia, ele não é uma religião. E fui entender que o estoicismo, ele me trazia, ele conseguiu me conectar a todas as pontas daquelas coisas que eu já tinha. Porque quando eu li a Bíblia, na verdade, eu sou espírita, mas ficou ainda mais confuso, porque parece que desencapou ainda mais os fios. Eu fiquei ainda mais confuso, fiquei ainda mais sem saber o que eu deveria fazer. Porque, obviamente, ela é maravilhosa, né? Mas é a história de Jesus, ali, o Novo Testamento principalmente. Agora, é um ser muito mais evoluído que nós somos, né? Ele fala, se te bater numa face, dê a outra, né? Não é o que a gente está acostumado, não é o que a gente consegue no nosso nível de evolução. Então, muita coisa ficou de difícil aplicação na minha vida, aumentou meus conflitos nesse momento. Ficou mais difícil para mim visualizar o que eu deveria fazer. E o estoicismo, não. O estoicismo, ele trouxe vários dos conceitos uma nova visão, mais prática, mais objetiva, né? É uma escola fundada há 2.300 anos, na Grécia, por Zenão.
depois ela foi muito difundida, né? O material, a maior parte que chegou para nós, veio do Meditações, que é o diário do imperador romano Marcos Aurelius, de Epiteto, que foi um escravo ali, também um pouco depois de Cristo, de Sêneca, um grande estadista romano, nasceu, teoricamente, no mesmo ano de Cristo também. Então, todo esse ensinamento chegou, veio através dos séculos, né, dos milênios, 2.300 anos, chegou até nós, e esse conhecimento influenciou milhares de pessoas e líderes no mundo inteiro a forma como agir, com princípios, com valores, como superar o medo, né? Uma filosofia muito racional, ela nos ajuda a entender o nosso cérebro, a nossa mente, o poder da nossa mente, nos conectarmos com isso e vivermos uma vida mais tranquila, uma vida com mais propósito, uma vida mais estável emocionalmente. E, para mim, conectou tudo. A coisa se conectou nesse momento, eu falei, eu preciso passar isso para as pessoas. Comecei a compartilhar, comprar livro, dava para um amigo, dava para outro, via que ninguém lia nada. Falei, eu vou começar a gravar um podcast com umas pílulas diárias, porque isso aqui depois, né, a próxima do Covid aí que for de verdade, que eu embarcar, que eu retornar, quero deixar para meus filhos, que ainda são muito novos, um material para eles poderem aprofundar nisso, eu não quero que isso se perca para eles. E comecei a gravar o podcast, a coisa cresceu bastante, graças a Deus, foram aí, ficamos entre 1% do podcast mais escutado, mais compartilhado aí no mundo, em tudo. Muitas pessoas me dando feedback, que fez muito bem para elas, que foi muito bacana. E eu comecei a mergulhar nisso, como é que eu conseguiria ajudar mais, né? Nós iniciamos a comunidade da meditação estoica, eu fui aprendendo, a partir daí, a ter uma conversa em dois sentidos, né? Passou a ser uma conversa e não apenas eu lendo e conversando a respeito de um podcast. Isso nos trouxe até aqui, para essa imersão que a gente fez a primeira no ano passado, onde eu trago esses conceitos estoicos. O estoicismo, para mim, é um manual, é um código de ética, vamos chamar assim, para quem assistiu Dexter lá atrás, né? Não é um código de ética de serial killer, mas é um código de ética, é um código para você seguir a sua vida, é um código que te dá confiança, que te dá como seguir, como é que você vai pensar, como é que você vai reagir na prática, no dia a dia. E como que você pode se conectar à sua mente, à sua alma, à sua criação, para ter uma vida mais plena, uma vida mais feliz. Então, é sobre isso que é essa imersão, a gente conectar todas essas pontas e nos encontrarmos dentro dessa busca, né, em uma mente mais tranquila, em uma mente mais feliz, em uma mente mais segura. Então é sobre isso que a gente vai mergulhar aqui. O que é importante saber, né, sobre o estoicismo, para quem está fazendo a primeira imersão? Como eu disse, não é uma religião. Então, qualquer que seja o seu credo, ele não é uma religião. Ele é sobre nos ajudar a encontrar paz. Qualquer que seja você cristão, muçulmano, judeu, hinduísta, tanto faz. É uma filosofia que ela traz um único pressuposto, vocês vão perceber através das leituras, das reflexões, que os principais estoicos todos acreditavam no ser, no Criador, né? Chame ele de universo, de natureza, como você queira chamar, de Deus. E isso vai te ajudar a conectar muitas pontas, né? Porque a gente entender que o universo não é caos, a gente entender que o universo é ordem, isso faz toda a diferença na nossa vida. Por que faz toda a diferença? Porque a partir do momento que você acha que tudo acontece aleatoriamente, né? Deu certo, deu errado, aí você vai começar a achar que as coisas não são sua responsabilidade. A partir do momento que você percebe que tudo tem uma ordem, tudo tem um propósito, tudo tem uma conexão, você começa a perceber que essa responsabilidade é sua, sim, né? Você está vivendo exatamente aquilo que você precisava viver. Você está vivendo, digo mais, o que você escolheu viver para aprender o que você precisa aprender. Nós somos seres espirituais passando por uma vida humana e a gente vem aqui nessa experiência para experienciar, para ter essa experiência humana, para sentir, né, para nos aprofundar, para compartilhar com as pessoas, para ajudar outras pessoas. E a gente começa a perceber que a nossa vida não é sobre nós, né? A nossa vida é sobre as pessoas que a gente consegue tocar, é sobre as pessoas que a gente consegue melhorar e ajudar na vida.
A hora que você começa a perceber isso, você começa a perceber o quanto de coisa boa que você tem na vida e o quanto que você tem para contribuir com outras pessoas. Só que a sua mente, esse barulho todo dentro de você, não está te deixando perceber isso. Essa gritaria, essa insanidade que fica dentro da nossa mente. Então, a gente vai fazer alguns exercícios de meditação exatamente para a gente conseguir silenciar essa mente, para a gente conseguir fazer essas reflexões. As 7 lentes, por que chama 7 lentes, né? As 7 lentes foi a forma que eu vi, né, que eu vivi, que eu desenvolvi dentro de mim, que eu busquei trazer de uma forma didática para conectar as pessoas dentro dessa percepção. Então, a hora que a gente pega aqui, que eu compartilho, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. A hora que eu compartilho ela aqui, cada uma das 7 lentes, nós vamos mergulhar nesse princípio delas. E então, vocês estão vendo a tela, aquela telinha quebrada ou a tela... Quebrada. Agora está a lente inteira aí? Tá. Então, as 7 lentes, qual que é o princípio dela? O princípio é o seguinte: existem as ferramentas estoicas, as principais ferramentas estoicas que estão aqui por fora. Ó. Amor fati, memento mori, mindset positivo, dicotomia do controle, summum bono, persistir e resistir e simpatia. Nós vamos entrar em cada uma delas. Existe o que cada uma dessas ferramentas causa dentro de nós. O estoicismo, ele vem de 3 fases, né? Ele é dividido na parte da percepção, na parte da ação e na parte da resiliência e persistência. Então, essa lente, como é que vocês vão navegar, né? Quando eu comecei a mergulhar dentro do conteúdo estoico, não existe um manual, né? Não é uma filosofia que tem um manual, faça isso, faça aquilo outro. Marcos Aurelius escreveu o diário dele, que é incrível, mas é uma reflexão que ele escreveu para ele mesmo. Sêneca escreveu várias cartas para esse amigo Lucílio, aconselhando esse amigo. É como se a gente pegasse uma carta de 2 amigos conversando 2000 anos depois. Epiteto nunca escreveu nada, os alunos deles foram copiando as aulas que ele passava, e esse conhecimento você vê que ele se conversa, mas ele não tem uma ordem, né? Não tem uma didática. E essa lente me ajudou muito, né, ao longo das nossas bate-papos na comunidade, a me guiar, a me ajudar a guiar, né? Depois de 380 episódios diferentes, como é que eu poderia organizar a aplicação, né? O que vai fazer bem para a pessoa diminuir o medo, a ansiedade, superar um luto, superar o final de um relacionamento, todas essas questões humanas que existem hoje, que sempre existiram, né? Como é que a gente pode ajudar a navegar isso dentro desse conhecimento? Agora eu uso o quê? Qual que é o superpoder de agora, né? Então, essas lentes me ajudaram nesse processo. Como é que eu aplico ela na minha vida e como é que vocês devem aplicar isso aqui na de vocês? A gente vai, cada um dos dias, né? Agora são 5 dias, porque sábado e domingo a gente dura 2 horas do encontro. Achei melhor terminar no domingo do que a outra que terminava numa quarta, todo mundo continua corrido. A gente vai, hoje nós vamos falar sobre o amor fati, a percepção, né? Que é a primeira lente. Então, o que é a primeira lente? É sobre o quê? É sobre você perceber a sua realidade e você ter gratidão por isso. O amor fati é um conceito estoico que diz que devemos amar o destino. Então, Marcos Aurelius diz: ame o que o destino te traz, ame o que a natureza te traz, que é o que você precisa para aquele momento, né? A gente tem que amar as coisas que o destino nos traz. Por que amar as coisas? Porque se você começa a acreditar e a entender que as coisas têm um propósito, que aquilo veio para você como se fosse um cartão cifrado do que você tem que viver, do que você tem que experienciar. Você tem que ser grato por aquilo. Por mais difícil que pareça, você tem que ser grato por aquela experiência. Você tem que aprender com ela, porque você não tem outra alternativa além dessa. Essa é a única alternativa que você tem. E isso vai te fazer ver as coisas de outra maneira. Depois disso, a gente tem a segunda lente, que nós vamos aprofundar amanhã, que é de te trazer a humildade, né? Você ver a humildade, você saber que você é um ser humano limitado, imperfeito, que tem uma série de coisas que você tem que aprender, você sabe muito pouco. E qual que é o exercício estoico que mais nos traz a humildade? É o exercício de memento mori, que a gente vai fazer ele amanhã também. A gente refletir, nós vamos fazer uma viagem mental e refletir sobre a nossa mortalidade. A morte, ela equaliza a todas as pessoas, o rico, o pobre, homem, mulher,
qualquer sexo, gênero, dinheiro, não existem reis, imperadores que superaram a morte. Ela iguala a todos. E no momento da morte, foi feita uma pesquisa, inclusive, em Harvard, sobre várias pessoas em estado terminal. O que eles começaram a perceber? E quanto mais essa pessoa viveu uma vida focada apenas em bens materiais, maior era a incidência de algum problema de degeneração mental, ou seja, Alzheimer, demência, o cérebro da pessoa passava a escapar daquela realidade, porque a hora que você vê a inevitabilidade da morte, que aquilo vai chegar em algum momento, a gente só não sabe quando, você começa a perceber o que importa da vida. E o que realmente importa da vida? O que importa é o que somos, né? E não o que temos ou o que fazemos. Quando a gente faz uma programação, nós vamos fazer uma programação do ano aqui, né? Queremos em 1 ano, em 5 anos, é um exercício que nós vamos fazer. A gente coloca muito o que a gente quer ter, o que a gente quer fazer, comprar, viajar, e poucas vezes a gente coloca o que a gente quer ser, que é a única coisa que você leva. Você não vai levar dessa vida seu relógio, seu carro, sua casa, você não vai levar nada, sua pele, nada. Você só vai levar o que você é. E o que você é? Você é seus valores, você é seus princípios. Isso é o que te constitui. O que você tem, né, dentro do estoicismo, existem as 4 virtudes principais definidas lá atrás por Sócrates. Né? Quais são as virtudes maiores do ser humano, as principais? Né? A primeira dela, a sabedoria. A gente vai aprofundar nela aqui. A segunda delas, a coragem, né? Você ter coragem. A coragem é o que vai te permitir se movimentar, sair de casa, seguir, abrir uma empresa, conseguir um emprego, casar, ter filhos. É a coragem que vai te dar essa energia para lutar e para enfrentar os desafios. Depois, você precisa de temperança. O que é temperança? Temperança, gente, é o meio, é o autocontrole. É a gente saber que existe sempre o meio do caminho, né? Nossos avós já diziam, a virtude está no meio. E a virtude realmente está no meio, nem muito, nem pouco. Quanto que é necessário, quanto que é suficiente. Então, a gente saber andar dentro dessa linha entre o que é pouco e o que é muito, o que é necessário, isso a gente vem com a virtude da temperança. E, por fim, a virtude da justiça, que é a maior delas, como disse Cícero, é a justiça que une todas as demais virtudes. Porque de nada adianta eu ter coragem para fazer algo só para mim, em detrimento da justiça de outras pessoas. Então, dentro do estoicismo, tem o conceito de simpatia, que diz que somos todos conectados, somos todos parte de um mesmo universo. O que faz mal à colmeia faz mal à abelha, como diz Marcos Aurélio. Então, e o que faz mal à abelha faz mal à colmeia. Então, nós estamos todos conectados, fazemos parte. Jesus disse a mesma coisa, Buda, todos os grandes almas espirituais que passaram disseram a mesma coisa. Então, aqui a gente vai passar pela 1, pela 2, a terceira é a fé. Então, a fé é o que nos conecta com a criação. Como que a gente pode fazer para facilitar essa conexão, para acessar de forma mais direta e expandirmos essa fé? Porque quando você expande a sua fé, você perde o medo, você perde a ansiedade. Você vê que está tudo bem, está tudo certo. Tudo que está acontecendo para você está absolutamente certo dentro do previsto. Você não tem por que se preocupar, não tem por que temer. E isso é uma ferramenta estoica também, né, que é o mindset positivo. Você perceber que não existe nada bom nem ruim na sua vida. Tudo é a sua mente que determina. O Sadhguru disse lá atrás que todo o nosso universo acontece apenas dentro de nós. A nossa mente é que ela percebe o nosso universo. Tudo que acontece fora de nós são apenas estímulos para como nós vamos interpretar aquilo ali. Então, o mindset positivo nos mostra que não tem nada bom nem ruim, as coisas são o que são. Não, isso é ruim, eu fui demitido, estou sem emprego, estou sem dinheiro, isso é ruim. Não, isso não é ruim, isso é o que é. Você vai ter que lidar com isso, vai ter que evoluir, crescer, aprender sobre isso. Eu estou de férias na praia, curtindo, isso é bom. Isso não está te tirando da zona de conforto, né? Você está tranquilo curtindo, mas isso não é bom nem ruim, isso só é o que é. Tem gente que odeia praia, meu irmão não gosta, por exemplo. Vamos escalar o Everest, né? Para mim é um negócio medonho, sai subindo, perde o dedo, perde o nariz, vai morrendo gente no caminho, depois chega lá e volta. Agora, tem gente que é o sonho de vida. Então, você percebe que a mente de cada um determina o que é bom, o que é ruim. Então, quando a gente passa por essas 3 primeiras lentes, da percepção,
da humildade, da fé, isso é uma coisa que acontece dentro de nós, né? Isso é interno, isso é intrínseco a cada um de nós. Aqui, na sabedoria, a gente começa a ter acesso ao conhecimento que vai nos ajudar a mover daqui para frente, a lidar com a parte externa, extrínseca ao mundo. E o que é a sabedoria especificamente, né? A sabedoria é conhecimento. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos buscando sabedoria. Nós estamos indo atrás de conquistar nova sabedoria. E a sabedoria, ela é cumulativa. Eu dei o exemplo do celular mais cedo. Todo mundo aqui tem um celular, mas eu duvido que alguém saiba fazer um celular. Se eu te largar numa mata, em algum lugar, faz um celular aí. Você sabe fazer. Não sei fazer nenhum vidro, nenhum plástico, nenhum microchip, nem programação, não sei nada, mas eu pego, compro, gasto ali R$ 2.000, comprei um celular, pronto. Estou usando ele sem nenhum esforço. E a sabedoria, ela vem através do acúmulo de conhecimento também. Então, um médico, para ser um bom médico, ele, né, fez a escola elementar, primário, 6 anos de medicina, 4 anos de residência, mais 3 anos de especialização, foi, estudou ali 20 anos, virou um bom médico. No entanto, tudo que ele aprendeu ali foi acumulado em cima de milhares de outros médicos que vieram antes dele, desde a Babilônia lá atrás, primeiro que fez a primeira dissecação e foi seguindo. Então, o médico não aprendeu tudo que ele sabe hoje da medicina só nesses 20, 30 anos. Ele subiu em ombros de outros médicos, de outros sábios que vieram antes dele, que vieram nesse conhecimento. Um jogador de futebol, de basquete, de qualquer coisa, ele passa a vida inteira jogando 8, 10 horas por dia para virar, né, virar um Neymar, virar um Michael Jordan, Pelé. Jogou horas e horas durante a vida inteira para ser bom. Qualquer esporte, um empresário bem-sucedido, um executivo, ele também trabalhou, estudou horas e dias e a vida toda para ser aquilo. Agora, você quer ser um ser humano melhor, você quer saber aprender um pouco mais sobre a arte da vida, sobre como ser feliz, sobre como controlar sua mente, seu cérebro. A gente já falou mais cedo, é uma máquina extremamente potente. Você não gasta tempo com isso. Você gasta, sei lá, vamos ler 10 minutos por dia, 15 minutos, e é isso. E aí, lê o quê? Né? Lê Instagram, lê TikTok, lê imagem, né? Por quê? Você não quer sair da sua zona de conforto, você não quer realmente evoluir. Porque se você quiser evoluir, se você quiser aprender, os maiores conselheiros que você pode ter na vida são os livros que vieram desses sábios, né? O que nós estamos fazendo aqui. Sócrates começou com isso lá atrás, de desenhar essas virtudes. Depois, né, Marcos Aurélio, veio vindo tantos outros ao longo, Confúcio, tantas gerações de sábios. E tudo que a gente tem que fazer é ler, estudar, aprender com essas pessoas. Então, é o que a gente tem que fazer. E a gente não faz. A gente fala, ó, se eu ler 10 páginas por dia, em 30 dias eu leio 300 páginas, que é um livro. Ou 12 livros por ano. Ué, tá aí uma meta de 12 livros por ano, tanto que é simples ler 12 livros por ano. Basta ler 10 páginas por dia. 10 páginas, você lê em quê? Em 10 minutos? 15 minutos? 5? Depende da sua velocidade de leitura. Mas é muito fácil ler 12 livros por ano. Só que para muita gente falar vou ler 12 livros por ano parece uma meta muito difícil. Não é. É sentar 10 minutos. Quantos minutos você passa no WhatsApp, zapeando, vendo nada o tempo todo? Garanto que é muito mais do que 10 minutos. Daria para você ler 50, 60 livros por ano sem abrir mão de nada que importa. Então, aqui vem a sabedoria. Então, a sabedoria é o que vai nos ajudar a capturar toda essa parte intrínseca. Quanto maior for a sua sabedoria, que mais fácil e mais natural passa a ser esses 3 primeiros passos, e menos dolorido, né? Nos ajuda a tirar a dor, a diminuir a dor, a transformar essa dor em serenidade, para a gente poder agir. Então, uma vez que você tem a sabedoria, o próximo passo é coragem, né? Saber agir. Aqui a gente mergulha em técnicas mais práticas, né? Tanto na coragem quanto na resiliência. Eu vou trazer para vocês algumas técnicas para a gente aprofundar o aumento do seu foco, disciplina, criação de hábitos. A gente vai fazer alguns exercícios, tem algumas coisas que a gente vai fazer para você poder aprofundar nisso. Porque depois da coragem é a resiliência. Né? Perguntaram para Confúcio, né, se ele pudesse resumir a vida em uma palavra. E Confúcio diz: tolerância. Depois perguntaram para Epiteto, do outro lado do mundo, quais seriam as palavras dele. Ele diz: persistir e resistir. Que, na verdade, tolerar é isso, né? Você persistir e resistir.
Porque tudo na nossa vida, a partir do momento que você entendeu tudo isso, você começa a ganhar sabedoria e você tem coragem para agir e para mudar, o que você vai precisar é de resiliência. Porque não é fácil para ninguém. É persistência, é resistência, é voltar no outro dia, fazer de novo, é levantar, é cair, voltar. Como disse o Rocky Balboa, não é sobre quantas vezes você cai, mas sobre quantas vezes você consegue levantar e continuar lutando. Então, essa é a sexta lente, a gente colocar isso tudo em prática. E, por fim, na nossa sétima lente, o transbordo, né? É o conceito de simpatia do estoicismo. Nós entendemos que nós somos realmente seres conectados, a gente entender que a regra de ouro que Jesus deixou, né? Faça ao próximo aquilo que gostaria que fosse feita para você. Isso reflete toda essa questão. A gente percebe que é sobre, não é sobre nós, né? É sobre o que nós somos, o que deixamos de bem para as outras pessoas. Então, a sétima lente é sobre isso. É sobre compartilhar esse conhecimento, sobre trazer amor e eudaimonia, né? Que é o conceito estoico, para todas as pessoas. Então, aqui é para vocês terem um overview geral do todo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um primeiro exercício hoje, uma primeira viagem mental, para a gente se conectar, e nós vamos fazer o exercício da gratidão hoje. Então, como é que é essa viagem mental? Como é que ela vai funcionar? Nós vamos fechar os olhos, nós vamos fazer vamos chamar um mantra, umas palavras para elevar nossa energia, nosso campo de energia, e nós vamos fechar os olhos e vamos fazer essa meditação por alguns minutos, né? Então ninguém precisa se preocupar, não, obviamente se alguém, espero que ninguém esteja dirigindo no carro, porque não dá para fazer meditação no trânsito. Então nós vamos fazer isso aí para nos conectarmos. Nós vamos entender que a meditação, para quem não faz meditação ainda, a meditação ela é a ferramenta mais importante que a gente tem para silenciar a nossa mente. Ela é o que vai fazer você se escutar, sua alma, entender que você está ali, que aquela barulheira da mente não é sua. Então, quando você silencia essa mente que está aqui a 1 milhão funcionando, você começa a se entender, se escutar, e você consegue se conectar com a fonte. E o que é a fonte, gente? A fonte é Deus, é a criação, é onde tudo é criado. Ninguém cria nada, a gente simplesmente descobre. Santos Dumont, Wright Brothers, eles não criaram o voo, eles simplesmente descobriram. Einstein não criou a teoria da relatividade, ele descobriu. Newton, a da gravidade, foi tudo descoberto, tudo existe já no mundo das ideias. Então, quando a gente se conecta àquilo ali, a gente tem acesso àquele conhecimento. E quanto mais você conseguir se conectar às coisas, maior vai ser seu acesso. Porque a criação de todas as coisas, quando você perceber a criação de todas as coisas no universo, elas passam por 3 fases. Tudo que foi criado, tudo que existe e que jamais existiu, ele passa por 3 fases. A primeira fase é o processo do pensamento. O pensamento é a primeira fase da criação. O que é o pensamento, se não uma conexão com o mundo das ideias? É você tocar o mundo das ideias, você ter acesso. Quantas vezes você já viu que você teve essa inspiração dormindo, né? Porque você conseguiu se conectar ao mundo das ideias naquele momento. Então, essa é a primeira fase da criação. A segunda fase da criação é a palavra. Então, a palavra, ela já é um pensamento manifestado. É uma energia criativa mais densa no universo. As palavras já são mais dinâmicas do que o pensamento. Ela já tem um nível de vibração maior. As palavras, elas realmente atingem, mudam e trazem efeito para as pessoas e para você ao seu redor. Ela é mais forte. Na hora que você pega o pensamento e você anota isso, nós vamos falar sobre o diário, você transforma esse pensamento em palavras. E, por fim, o terceiro é a ação. Então, ações são palavras em movimento. Tudo que foi criado, né? Ações são as palavras em movimento. As palavras são pensamento manifestado. Os pensamentos são ideias formadas de ponta a ponta. O que são ideias? Energias reunidas. As energias são as forças. E as forças são os elementos do universo. Deus, a partícula, a essência de tudo. Então, quanto mais a gente conseguir silenciar e se conectar para o primeiro parte da criação, para ter o acesso, mais a gente vai conseguir trabalhar internamente para o segundo passo, se organizar no pensamento, e em terceiro, a ação.